E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui, né? Vai que não tá. Tá sim! Pô, muito bem. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje, aulão da semana, né? Já tivemos uma live na segunda-feira, excepcionalmente segunda-feira, com a maravilhosa Sueli Feliziane, e hoje vamos para o aulão da semana. Vamos falar sobre a deusa Anat e a deusa Anat Yarro. Qual a diferença entre Anat e Anat Yarro, que era adorada entre os judeus de Elefantina? Sim, vamos falar sobre uma comunidade específica, como essa comunidade foi formada e, em especial, entender da onde veio a deusa Anat Yarro, né? Que é diferente da deusa Anat, né? Uma divindade importantíssima. E olha quem já chegou aqui, o Jesus da Shopee, maravilhoso. Boa noite, doutora maravilhosa, gente linda do Espaço das Deusas. É isso aí, muito obrigada, Jesus da Shopee. Boa noite a todas os membros, né, do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. E o Jesus da Shopee é um dos membros também, né? E vamos falar sobre a deusa Anat Yarro. Também vamos falar sobre a deusa Anat, né? Na arqueologia, na Bíblia e na elaboração dessa divindade. O que é Anat Yarro? É uma deusa e um deus? É o quê? E por que essa divindade foi adorada especificamente entre os judeus de Elefantina? Porque quando você fala de judeus, né, existem muitas controvérsias a respeito. São monoteístas ou não são? Por que é que esses judeus adoravam também uma deusa? E nós vamos ver isso hoje, fruto de pesquisa, né? Vamos trazer isso nessa live. Deixa eu só cumprimentar Maria Helena Amaral. Boa noite, mestre e comunidade. Boa noite, Maria Helena, membro do canal. Obrigada pela presença. Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal também, né? O Danilo Silva, que se tornou membro na live da semana passada, Valdemar Silvestre, que reativou sua membresia, Beto Leite, que reativou sua membresia, Cecília Coutinho, que é a nova membra do canal, muito bem-vinda, muito bem-vinde, Alexandre Teixeira, novo membro do canal, seja muito bem-vindo. Lembrando que os novos membros não podem esquecer de enviar seu nome completo e endereço dos correios para o meu e-mail. O meu e-mail agora está na tela, etown@gmail.com. E é importante que vocês saibam que os membros têm direito a receber um pacote de mimos físicos no seu endereço. Então, membros do canal, eu preciso que me enviem um e-mail, porque eu não tenho acesso ao e-mail de vocês. Então, está aqui o meu e-mail. Lembrando que o meu e-mail também é minha chave Pix. E se você quer contribuir com esse trabalho, pode contribuir com o valor de sua escolha, tá bem? Muito obrigada pela presença. Lembrando que próxima semana, próximo domingo, né? É o último domingo do mês, 27 de julho, que será sorteio de livros e cursos às 17 horas. Não percam. Então vamos lá. Vou começar a projetar meus slides para a gente começar o nosso aulão. Bem? Beleza? Lembrando que os slides das lives, inclusive o dessa live, já está no Drive do Espaço das Deusas, e os membros têm acesso. Então, quando vocês me mandam um e-mail, e com o endereço, com nome, eu forneço também o acesso ao Drive do Espaço das Deusas com os slides das lives aqui do canal. Os slides de hoje já estão lá, tá? Em formato PDF. Muito bem. Primeiro é importante que a gente saiba onde fica
aonde ficava a ilha de Elefantina, né? Então, nós temos aqui a região do Egito, e nós temos nessa região, mais ou menos, a ilha de Elefantina, tá bem? É importante que vocês se localizem especificamente. Então, sim, uma comunidade judaica se formou lá, tá? E dentre esses judeus, nós temos templos, ruínas de templos, né, nesse espaço onde essa comunidade judaica se estabeleceu. Então, nos últimos anos, as descobertas epigráficas de Kuntlet Ajerud e Kilbet El-Kon influenciaram significativamente as visões atuais sobre a história da religião israelita. Quais são essas descobertas? Então, eu tenho aqui as réplicas dos achados arqueológicos. Então, os pedaços de vasos encontrados em Kuntlet Ajerud com as bênçãos por Javé e sua Asherá, né? E as placas, a placa encontrada no túmulo, né? No monumento funerário em Kilbet Ercon, com a inscrição riscada na. Ficou. Peraí, só um pouquinho. Aí, que é riscada aqui em cima, também por Javé e sua Asherá, tá? Então, nós temos essas inscrições que foram encontradas, né, em Kuntlet Ajerud e Kilbet Ercon, são inscrições que mudaram a visão da religião israelita a respeito de Javé tendo uma consorte, tendo uma deusa junto com ele. Então, já está estabelecido isso. Se você quiser saber mais, tem minha tese de doutorado, mas também tem uma playlist aqui no canal chamada Asherá, que você pode aprender mais sobre isso, tá? Elas não apenas fornecem evidências de manifestações topograficamente distintas de Javé, como Javé de Temã e Javé de Samaria, ou seja, cultos a Javé, o Javé específico de uma região, né? Mas também se referem várias vezes a Javé e sua Asherá. Muitos estudiosos acreditam que essa expressão demonstra que, nos tempos bíblicos, Asherá era adorada como consorte feminina de Javé. As especulações sobre o papel da deusa hebraica, entre aspas, né, é o título de uma monografia do Rafael Patai, de 1967, pareciam ser confirmadas por textos extra-bíblicos. Então, Rafael Patai, que é um judeu, ele acabou, em 1967, publicando o livro A Deusa Hebraica, de Hebrew Goddess, né? E a capa dessa edição que eu estou mostrando para vocês é a da terceira edição de 1990, tá? Então, ele vai chamar de deusa hebraica, mas é um título que, assim, é a partir de uma visão judaica, tá bem? Como consequências, referências e alusões bíblicas a deusas, se necessário, obtidas por emenda textual, tornaram-se novamente um assunto de grande interesse. Não é a primeira vez que textos extra-bíblicos se referem a uma deusa nomeada como consorte de Javé. A publicação de textos aramaicos de Elefantina despertou considerável interesse por motivos semelhantes. Então, os manuscritos, textos em língua aramaica foram publicados em Elefantina, também trazendo uma ideia de uma deusa junto com Javé. Na imagem, vocês veem a carta dos papiros de Elefantina, uma coleção de escritos do século V antes da Era Comum, da comunidade judaica de Elefantina, no Egito. Os autores são Iedonia e seus colegas sacerdotes, e é endereçada a Bagoas, governador de Judá. A carta é um pedido para a reconstrução de um templo judaico em Elefantina, que havia sido destruído por supostos pagãos egípcios, ou seja, pessoas não judias, né?
A carta é datada do ano 17 do rei Dario II, sob o governo do sátrapa do Egito, Arsames, o que corresponde a 407 antes da Era Comum. Da publicação, e eu tirei essa imagem da publicação de Edward Sahal, de 1907, tá? Porque sim, em 1907, esses manuscritos, essas cartas já tinham sido encontradas, tá bem? Um dos papiros registrou um juramento por Anat Yahro, e isso aqui é importante, porque aqui nós temos especificamente esse juramento por Anat Yahro, tá? Esse nome é provavelmente interpretado como uma construção genitiva, que indica posse, tá? Que significa Anat de Yahro. Lembrando que Yahro é uma forma do nome de Javé, tá? Então, Anat de Javé, Anat Yahro. Apesar de algumas tentativas pouco convincentes de interpretar Anat aqui como um substantivo em vez de um nome próprio, a opinião do primeiro editor deve ser considerada definitiva. Em um comentário à Editio Princeps, o que é uma Editio Princeps? É a primeira edição impressa de uma obra que antes existia apenas em manuscritos, que tinham que ser copiados à mão para circular. Então, o Sahal escreve que uma vez que a inscrição se refere à Anat do deus Betel, né, ela deve se referir à Anat de Yahro, ou seja, uma divindade feminina que era considerada consorte de Yahro. A evidência é inequívoca. Os judeus de Elefantina conheciam uma deusa Anat, consorte de Yahro, e não apenas a conheciam, mas a adoravam. Tá? As origens da deusa Anat Yahro são a principal questão da presente live. Então, da onde surgiu? Porque uma coisa é a deusa Anat, mas a deusa Anat Yahro, ou seja, a Anat de Javé, relacionada a Javé, é diferente. Tá? Antes dos achados epigráficos de Kitbet El-Kom e Kuntlet Ajerud, as crenças e práticas em Elefantina poderiam ter sido descartadas como um tipo de mistura religiosa que só poderia se desenvolver fora de Israel ou Judá. E eu chamo de mistura religiosa e não de sincretismo, porque sincretismo não existe de fato, tá, gente? Sincretismo é um termo que exige uma configuração religiosa em que várias religiões ou expressões religiosas elas são juntadas, mas mantidas em seus aspectos originais juntas, umas com as outras. Mas não existe essa possibilidade de sincretismo. Então, quando duas expressões religiosas ou mais se juntam, se misturam, existem mutações religiosas. Elas não vão permanecer como eram antes. Então, o sincretismo é um idealismo impossível. Tá? Então, eu vou chamar de mistura religiosa mesmo, tá? Que só poderia se desenvolver fora de Israel ou Judá. Então, essa ideia, se não tivessem sido descobertas, né, as inscrições de Javé e Suaxerá, muitos estudiosos poderiam descartar Anat Yahro aqui de Elefantina também. Agora, entretanto, há razões convincentes para reconsiderar a origem de Anat Yahro. Então, primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês alguns achados arqueológicos referentes à deusa Anat, tá? Especificamente. Então, no Egito, começando na 18ª dinastia, uma deusa chamada Khonshu, santidade, começa a aparecer em destaque, equiparada à deusa egípcia nativa Hathor. Pode se tratar da deusa Anat, também adorada no Egito, lembrando que a deusa Anat, ela originalmente ela é encontrada na Síria, né, em Rachâmara, na mitologia de Baal, do ciclo de Baal. Ela é descrita como filha de Asherá e de El, irmã e amante de Baal, né? E que a Anat vai percorrer vai ser levada por vários grupos nômades por toda a região do Levante, vai chegar no Egito, e a Anat, se você ver dicionários de divindades egípcias, muitas vezes
você vai encontrar a deusa Anat entre os deuses egípcios, tá? Que ela vai ser adorada lá. Então, a deusa Anat sozinha, ela já era adorada lá no Egito. É importante que a gente saiba disso. Então, essa é a estela de Kudshu, no Novo Reino no Egito, por volta de 1550, 1070 a.C., antes da Era Comum, né? Então, Kadesh, Senhora do Céu, Rainha do Céu e Senhora de todos os deuses. Esses dois títulos são repetidos no verso da estela de Kudshu, com os epítetos adicionais de Senhora das Duas Terras, filha de Ra, amada de Ra e olho de Jat de Atum. Kadesh é ladeada pelo deus egípcio Min, à esquerda, né? Então, Min é de pé em um pedestal elevado, um Min ereto, coroado com plumas gêmeas e segura um mangual erguido. Min era um deus pré-ginástico da fertilidade, do poder e do deserto oriental. Do lado esquerdo, você vai ver uma divindade um pouco diferente, caracterizada um pouco diferente. E esse reflexo do alto nível de síntese e fluidez entre as religiões antigas, o deus à direita carrega um símbolo religioso egípcio, o Ankh, mas na verdade não é egípcio, ele era o deus sírio-palestino do trovão e da guerra, Reshef, que também é uma divindade relativa às doenças, à pestilência, né? Reshef é inclusive citado em alguns textos bíblicos como indo junto com Javé, né? Enquanto Javé joga a doença em povos inteiros. Então, Reshef é uma divindade sírio-palestina que também foi trazida para o Egito e é representada aqui na estela de Kudshu. Aqui temos uma reconstrução digital da placa de relevo Ketesh, a pedra da deusa tripla. O título diz Keteshet Astarte Anat, né? E é uma pedra calcária pintada, datada da época de Ramsés III, entre 1198 a 1166 a.C. da Era Comum. E aqui temos uma representação egípcia da deusa Anat, né? Numa pintura egípcia, a divindade guerreira. Anat é uma deusa da guerra. Tá? No ciclo de Baal, ela é descrita como se lavando no sangue dos guerreiros, né? Com uma saia de braços, um colar de cabeças e coisas desse tipo. É uma deusa sanguinária e ela chega a ser adorada no Egito como uma deusa da guerra também. Irmã de Baal na mitologia cananeia e filha de El e Atirat. Aqui temos uma foto de escavações na antiga cidade de Ugarit, a atual Síria, onde o épico de Baal e Anat foi descoberto. Tá? Então, os mitos, né, dessas divindades foram conhecidos a partir de escavações. Aqui temos uma parte da tábua de argila na qual está escrita a epopeia de Baal e Anat. Então, temos muitas informações mitológicas a respeito da própria deusa, né? E nessa escrita cuneiforme, que hoje está no Louvre, né? Diz o seguinte, abre aspas, então Anat foi até El, na nascente dos rios, no meio do leito dos dois oceanos. Ela se curva aos pés de El, se curva e se prosterna e lhe presta homenagem. Ela fala e diz, o poderosíssimo Baal está morto, o príncipe, senhor da terra, morreu. Eles lutam como heróis. Mote vence, Baal vence, né? Eles se mordem como cobras, Mote vence, Baal vence, eles saltam como cavalos, Mote está com medo, Baal se senta em seu trono. Então, você tem trechos de uma luta entre o deus do submundo, Mote, e Baal, e tem o trecho em que a própria deusa Anat vai contar ao pai, ao deus El, que Baal está morto. E foi por causa de Anat que Baal ressuscita, tá? Baal não ressuscita sozinho. Ela vai até o submundo, vence o deus Mot e retira Baal de lá. Aqui temos uma estatueta de bronze da deusa Anat, usando uma coroa Atef com o braço levantado,
originalmente segurando um machado ou uma clava, né? E é datada de 1400 a 1200 antes da Era Comum, encontrada na Síria. Aqui temos uma estatueta da deusa Anat, dos séculos XV a XIII, antes da Era Comum, de Tel Dan, em bronze, que se encontra hoje no Museu de Israel. Aqui temos uma outra estatueta de bronze fundido, sólido, que serviu como oferenda votiva e certamente é a deusa Anat, uma deusa da guerra, que é a irmã e consorte de Baal. Né? Foi encontrada na Síria, no início do segundo, e é uma imagem do início do segundo milênio antes da Era Comum, idade do bronze médio. Aqui temos a deusa Anat, em bronze, de influência egípcia, do século VII antes da Era Comum, em arte fenícia. Tá? Então você vê as inúmeras regiões onde a própria deusa Anat foi adorada. E aqui temos uma estatueta de pedra datada de aproximadamente 2.500 anos, né, antes da Era Comum, representando o rosto da deusa Anat, e que foi descoberta no sul da faixa de Gaza em abril de 2022. Tá? Aqui temos uma imagem da deusa Anat no antigo Mediterrâneo Oriental, da Fenícia, cerca do segundo milênio antes da Era Comum. E o relevo da deusa Anat do segundo milênio antes da Era Comum, encontrado no Egito. Aqui temos uma foto moderna do templo principal para Anat Yarro, em Elefantina, após a escavação. Aqui temos uma estátua de Anat e Ramsés II de Tanis, 19ª dinastia, século XIII antes da Era Comum. Sim, os faraós eram representados juntos com a deusa Anat. Aqui a estela de Shamresh-Ushur, com Anat representada na extrema direita. Shamresh-Ushur era governador de Mari Surri, em atitude de oração em frente aos deuses. Tá? Tá na extrema esquerda, na verdade, a extrema direita da pedra, mas a extrema esquerda é a Anat, né? A estela com inscrição em relevo do século VIII antes da Era Comum. Lembrando que as divindades eram representadas geralmente em um tamanho maior do que as pessoas e com estrado nos pés. Tá? Aqui nós temos a estatueta de bronze, hoje no Museu do Louvre, é a deusa Anat, que essa imagem foi encontrada na Síria em 1920. Aqui a figura da deusa da guerra Anat, encontrada na Síria Palestina, atualmente no Museu Arqueológico de Huelva, Andalucia, na Espanha. Então, há evidências de que a Anat, a gente viu aqui que a gente tem a adoração da deusa Anat em inúmeros lugares, ela como uma deusa guerreira, ela como uma deusa junto com faraós, né? Mas será que há evidências de que a Anat tenha sido honrada como consorte de Javé em Israel? A grande pergunta é essa, gente, que a Anat junto com Javé tenha sido adorada. Porque a gente não vê isso simplesmente, tá? Como a pergunta sobre o passado de Anat Yarro, tanto histórico, cultural e topográfico, implica uma série de questões colaterais. Várias outras divindades, como Betel e Anat Betel, que também são citados em Elefantina, também serão abordadas aqui nessa live. Uma sugestão sobre a gênese das colônias em Elefantina e Siene concluirá essa apresentação. Tá? Então, a gente vai falar especificamente da adoração em Elefantina e Siene, que é essa região do Egito, que nós estamos abordando hoje,
e que tinha uma comunidade judaica ali, né? Mas a gente precisa saber a respeito se a deusa Anat já foi adorada junto com Javé ou tem algum indício a respeito disso, né? Então vamos ver Anat e os textos bíblicos, né? Para uma discussão conveniente dos dados referentes à adoração de Anat em Israel, você pode ser encaminhado às páginas relevantes em Mark Smith, A História Primitiva de Deus, Javé e Outras Divindades no Antigo Israel, originalmente do inglês, publicado em 1990 e que recentemente foi traduzido pela segunda vez para o português pela editora Vozes, né? Já tinha uma tradução chamada Memorial de Deus, dessa mesma obra, mas essa segunda tradução ela é muito melhor equivalente à original em inglês. Além da obra do Smith, né, é importante que a gente tenha entendimento de que ot, em hebraico, é um sufixo de plural feminino, e anatot é o plural de anat, tá? Assim como Asherot é o plural de Asherá, Anatot é o plural de Anat, e Anatot é uma cidade dos sacerdotes de Benjamim, tá? Citada em Josué 21:18 e 1 Crônicas 6:60, onde Abiatar foi banido por Salomão, nas narrativas, para seus campos após o fracasso em colocar Adonirão no trono, 1 Reis 2:26. Era o lugar nativo de 30 capitães de Davi, que são citados em 2 Samuel 23 e 27, e 1 Crônicas 2, 28, 27, 2, 28 e 27, 12. E de Jeú também, 1 Crônicas 12, 3. E dos sacerdotes que estavam em Anatote, onde Jeremias nasceu. Sim, Jeremias nasceu numa cidade chamada Anatote, e possivelmente tinha esse nome porque haviam vários santuários para a deusa lá. Então, você vai, no livro de Jeremias, vai ter várias citações da cidade de Anatote, onde ele nasceu. Outro trecho da Bíblia que parece indicar a deusa Anat é o texto de Juízes 3, 31 e 5, 4-8, que Shamgar, um juiz, né, um líder, um libertador ali de uma das tribos de Israel, ele é chamado de filho de Anat, e pertencia à tribo de Judá, e também libertou Israel quando oprimido pelos filisteus. Ben-Anat, filho de Anat, é uma das cidades também cercadas de Naftali, Juízes 1:33. Então, é importante que a gente saiba que essa Bet-Anat, quer dizer, a casa de Anat, né? Então, Xangar é chamado de filho de Anat, Ben-Anat, né? E tem Bet-Anat, que é a casa de Anat, que também é uma das cidades ali cercadas de Naftali. Então, existem essas possibilidades referindo-se à própria deusa Anat em tradições mais antigas. Tá? Tanto um libertador de alguma tribo, um libertador de uma narrativa antiga, né? Como o Shamgar, sendo filho de Anat, ele pode estar se referindo a ele ser um devoto da deusa, né? E uma cidade chamada Casa de Anat pode ter, sim, santuários da deusa. A deusa Atargates pode ter alguma coisa relacionada com uma mistura religiosa. Alguns chamam de sincretismo, né? Mas como houve uma mudança, então não é um sincretismo de fato, mas uma mistura religiosa entre as deusas Asherah, Anat e Astarte, porque as funções dessas deusas vão ser sintetizadas posteriormente na deusa Atargates, corrompida por escritores da Septuaginta, né? Atargates é a deusa síria, cujos templos mais famosos foram em Herápolis, né? E Ascalon. Plutarco diz que alguns a consideravam como Afrodite, outros como Aque, outros como a causa e o poder natural que fornece os princípios e as sementes para todas as coisas.
Então, um templo de Atargates, em 2 Macabeus 12:26, em Carnion, foi destruído por Judas Macabeu, 1 Macabeus 5:44. Então, alguns defendem que a própria deusa Atargates é uma síntese de Asherah, Anat e Astarte. Tá? Sobre as deusas, você pode adquirir o meu curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Tá? Eu vou trabalhar mais especificamente. Então, as evidências disponíveis, elas são escassas, tá? Quando você tenta associar a Nath a Javé ou alguma coisa relacionada. De acordo com o Smith, com exceção de nomes pessoais, a Nath não aparece na Bíblia. Então, tirando esses nomes relacionados, né, como Anatote, né, Beit Anat, coisas assim, você não tem a deusa especificamente citada. Se os topônimos forem incluídos, né, os topônimos, os nomes de localidades forem incluídos, e o texto massorético for seguido sem emendas, essa avaliação estará correta. No entanto, para o propósito da presente pesquisa, as ocorrências de Anat com base na emenda textual não podem ser ignoradas. 3 sugestões serão consideradas, tá? Em 1892, o Julius Wellhausen propôs uma ligeira mudança no texto hebraico de Oséias 14:8 e 9, né, para obter a seguinte tradução. O que Efraim ainda tem a ver com os ídolos? Eu sou a sua Anat e a sua Asherá. A sugestão foi recebida com um misto, embora após a publicação das inscrições de Kuntlet Agerud, a leitura de Wellhausen ganhou novos adeptos. E para quem não sabe, hoje na 5ª edição da Bíblia Hebraica, já está incluída essa proposta do Wellhausen, tá? Então ela já foi aceita oficialmente pelos estudiosos. Para quem quiser saber mais sobre essas modificações do texto, essas propostas, né, e traduções em torno das deusas, é só adquirir a minha tese de doutorado. Você pode adquirir a R$ 130, né, com frete incluso, e mandar por meu e-mail seu endereço para receber o livro. A segunda proposta diz respeito a Êxodo 32:18, lendo Anat em vez de Anot. O Edelman sustenta que a voz de Anat é contrastada com o som da vitória e o som da derrota. Uma versão modificada da emenda foi proposta por Delcor, que inseriu a palavra Anat, para obter a expressão que ele traduz, né, que entende o barulho de uma hora em honra de Anat, né? O Eidin sugere traduzir Anot como orgia, mas você vai perceber que, de qualquer maneira, é muito forte essa proposta do Edelman, tá? De Êxodo 32:18. Então, o barulho de uma hora em honra de Anat. Outra emenda foi feita por Albright, e por meio de uma divisão diferente das letras e da inserção de um tav, ele leu o Salmo 68:24 como: Por que, ó Anat, tu lavas teus pés em sangue? E essa construção, gente, ela está alinhada com a mitologia antiga da deusa Anat, que realmente se lavava em sangue, tá? Presumivelmente a linha de abertura de um poema perdido. A proposta é mencionada apenas a título de curiosidade, mas veja que é possível inferir algumas coisas relacionadas. Vocês podem se aprofundar depois nisso. Um levantamento da distribuição do panteão na Palestina do primeiro milênio sírio indica algo interessante. A Anat ocorre com frequência em textos mitológicos e litúrgicos de Ugarit, mas ela parece ter tido pouca importância na Fenícia do primeiro milênio antes da Era Comum, mesmo tendo algumas imagens dela, como vimos, né? Em vista da virtual ausência do culto da Anat na Palestina e na Fenícia, é improvável que a associação de Anat com Javé, Yahweh, tenha raízes antigas em Israel. Então, aqui nós temos improvável, mas não impossível.
tá? Preciso dizer isso. A presença de Anat Yarro em Elefantina, portanto, não pode ser usada para provar que na religião israelita primitiva Anat era consorte de Javé. Então, nós não temos necessariamente provas cabais de que Anat era adorada junto com Javé como um consorte. Nós temos mais evidências sobre a deusa Asherá, inclusive fora dos textos bíblicos, mas também dentro dos textos bíblicos, tá? Agora, a deusa Anat tem uma distância um pouco maior, então não dá para relacionar diretamente uma religião primitiva, antiga, né, ou uma religião judaíta antiga, para determinar essa ligação direta com a comunidade posterior de Alexandria. Tá? Uma conclusão possível parece ser que Anat Yarro é a criação de judeus egípcios que viviam em um ambiente de mistura religiosa. Essa solução, no entanto, não é atraente. É a mais fácil, mas não é necessariamente a melhor, né? Por que um grupo minoritário judeu, que de outra forma estaria interessado em preservar sua cultura religiosa nativa, criaria uma deusa inteiramente nova? Que a Anat Yarro não tem precedentes na história, os dois juntos, né? É só aqui que eles aparecem. E se a Anat Yarro é uma criação deles, por que eles escolheriam a deusa Anat como protótipo, apesar de Anat ser uma divindade estrangeira no Egito, ainda que seu culto fosse comum lá? Então, eles poderiam arrumar uma deusa egípcia, nativa egípcia, para estar junto com Yarro, né? Tais questões exigem que outras possibilidades sejam exploradas antes que a origem judaica de Anat Yarro seja aceita. Então, a gente vai pesquisar, vai entender hoje. Vamos ver as possibilidades de da onde Anat Yarro se formou, esse casal divino, e vamos entender um pouco sobre essa comunidade dos judeus de Elefantina. Então, há de fato outra explicação possível para as origens de Anat Yarro. A deusa tem um paralelo em Anat Betel, que também é adorada ali pelos judeus de Elefantina, também é citada nos textos, nos papiros, nos manuscritos de Elefantina, tá? Anat Betel. É um paralelo tão próximo que as origens enigmáticas da primeira podem ser resolvidas pelas da segunda. Em outras palavras, se as origens de Anat Betel puderem ser estabelecidas, elas podem lançar alguma luz sobre as origens de Anat Yarro. Então, vamos entender Anat Betel, que é citado nas inscrições de Elefantina. Anat Yarro não é mencionada fora dos papiros elefantinos. Anat Betel, por outro lado, ocorre 2 vezes em tratados neo-assírios. Pense, Anat Betel é citada 2 vezes em tratados neo-assírios. O tratado de Esarhaddon com Baal, rei de Tiro, provavelmente concluído após a conquista e destruição de Sidom em 676 antes da Era Comum, menciona especificamente a Anat Betel, tá? Então, provavelmente a inscrição é pronunciada Baitel e Anat Baitel, né? Baitel, que seria casa de El e casa, e Anat, casa de El. Então, é importante que a gente perceba que nessas inscrições neo-assírias, nós temos essas duas citações de Anat Betel que trazem um pouquinho de luz e que podem nos ajudar a entender de onde que veio. Então, o mesmo par ocorre na lista de testemunhas divinas invocadas no Tratado de Sucessão de Esarhaddon, 672 antes da Era Comum. Embora a placa esteja danificada, o paralelo com o Tratado de Baal não deixa espaço para dúvidas sobre a restauração. Então, aqui vocês têm a inscrição da lista de testemunhas divinas, né, invocadas no Tratado de Sucessão de Esarhaddon. E aqui essas 2 referências a Anat Betel antecedem os documentos de Elefantina em mais de 2 séculos. Então, nós temos uma Anat Betel pelo menos 2 séculos antes da comunidade elefantina. E isso vai nos ajudar a entender
que já havia essa configuração. Segue-se que o culto a Anat Betel não se originou no Egito, mas foi introduzido por imigrantes do antigo sudoeste asiático que trouxeram seus deuses nativos. Mas de onde veio a deusa? Em um levantamento das divindades dos vizinhos de Israel, Mark Smith escreve que o tratado de Sarhadon com Baal II de Tiro lista lembrando que Baal não é somente o nome de uma divindade. Baal significa senhor, marido, dono, e era usado também para grandes autoridades governantes, tá? Então, lista em ordem as divindades de Tiro, como Betel, Anat Betel, Baal Shamen, Baal Málaga, Baal Safon, Melkart, Eshmun e Astarte. A posição inicial de Betel apontaria para seu status como o principal deus do panteão tírio. Aqui Smith adota a posição de Michael Barr. Em um apêndice a um estudo do tratado entre Aníbal e Filipe V da Macedônia, Barr tenta demonstrar que, de acordo com o tratado de Sarhadon com Baal, Betel e Anat Betel eram as divindades supremas de Tiro. Tá? Importante isso. A sua alegação é que nos tratados neo-assírios, os Sebete, ou seja, as Pleiades, né, concluem a lista de deuses assírios. Como Betel e Anat Betel seguem imediatamente o Sebete, eles devem ser considerados o primeiro par de deuses estrangeiros. A isso pode-se objetar que, primeiro, a frase que os grandes deuses do céu e da terra, os deuses da Assíria, os deuses da Acádia e os deuses de Ebernari o amaldiçoem como uma maldição indissolúvel. Na lista de deuses do Tratado de Baal II, obviamente serve como um resumo da lista anterior, que inclui no final Betel e Anat Betel. Segundo, o Tratado de Sucessão de Sarhadon, concluído 4 anos antes do Tratado com Baal de Tiro, também menciona Betel e Anat Betel. Não havia relações de vassalo com Tiro naquele momento. 3. A escrita específica de Baatingir Mes pode ser explicada apenas com base no aramaico, o que sugere que o deus e sua consorte estavam em casa em território de língua aramaica. 4. Betel e Anat Betel não aparecem em textos de Tiro ou de suas proximidades, ao contrário de Baal, Astarte, Melkart e Eshmun. O fato é surpreendente, se elas forem de fato as divindades supremas de Tiro. Então, primeiro, nós podemos supor a questão de que eram divindades supremas de Tiro. Mas nós temos essas objeções, tá? Que nos dão outra direção para de onde essas divindades vieram. Se Betel e Anat Betel não se encontram em Tiro, a qual lugar pertencem? O Tratado de Sarhadon com Baal e Tiro dá uma pista ao resumir os deuses testemunhas do lado assírio, como os deuses da Assíria, os deuses da Acádia, ou seja, Babilônia, e os deuses de Ebernari. Betel e Anat Betel claramente pertencem à terceira categoria. Embora sejam aramaicos e não assírios, são listados porque eram adorados em território assírio. Talvez as custas, desculpa o erro de digitação, as custas do Estado. Outros deuses de Ebernari são Aramish e Cubaba, mencionados no Tratado de Sucessão de Esarhaddon, e possivelmente os Sebete, né, que são as Pleiades. Aramish, lido erroneamente como Gargamish, por um editor anterior do texto, ocorre em ugarítico em rituais na lua cheia, sobre a forma Ramish, tá? Lá nos textos ugaríticos. Então, veja que nós temos algumas confluências aqui. As escassas evidências disponíveis indicam que seu culto era praticado no norte da Síria. Exceto pela menção no Tratado de Sucessão, há também evidências onomásticas em Acádio. 2 nomes compostos com aramaico são mencionados em uma tábua supostamente encontrada em Rafsh et Tanjara, um obscuro monte situado no vale do médio rio Orontes. O terceiro nome, com aramaico como elemento teofórico, pertence a um comerciante de Carquemes. Cubaba é a conhecida deusa de Carquemes.
E aqui temos um relevo da deusa Cubaba segurando uma romã na mão direita. É um relevo ortostático da muralha de Herald, de Carquemes, 850 a 750 antes da Era Comum, estilo hitita tardio, sob influência aramaica. Está no Museu das Civilizações da Anatólia, em Ankara, Turquia. Como Betel e Anat Betel são mencionadas logo após Aramish e antes de Cubaba, no Tratado de Sucessão de Esarhaddon, na linha 467, seu culto também deve estar localizado no norte da Síria. Uma localização topográfica específica do culto de Anat Betel só pode ser proposta em conexão com o deus Betel. Este deus faz uma aparição relativamente tardia na religião síria. Ele não é mencionado em nenhum texto do segundo milênio, e seu nome não começa a ocorrer como um elemento em nomes teofóricos até aproximadamente 600 antes da Era Comum. Os atestados mais antigos de Betel estão nos tratados de Esarhaddon, que corroboram a ideia de que ele é um deus arameu, não uma divindade fenícia com aparência arameia. Tá? E lembrando, tá, que as tribos arameias ficam nessa região aqui, ó, gente, no mapa. Então, ficam a leste, tá? Então, você vai ter o Israel norte, Judá sul. Para o lado direito do mapa de Israel norte, você vai ter os amonitas, né, o reino de Amon, e depois as tribos arameias, tá? E as tribos arameias, elas vão ficar em regiões até mais para cima, tá? Vão se espalhar um pouco e podem fazer algum tipo de percurso para dentro de Amon e encontrar também regiões aqui de Aram e Israel Norte. Tá? Então, as tribos arameias estão nessa região aqui, só para vocês saberem no mapa. Seu nome presumivelmente deriva do topônimo Betel, casa de El, Beit El, né? Casa de El, em hebraico e aramaico. Talvez o Betel mencionado no Tratado de Bergaia com Matiel. O deus Betel não tem relação com a cidade bíblica de Betel. Essa cidade foi provisoriamente identificada com a moderna Beit Laha, cerca de 30 quilômetros a oeste de Alepo. Um registro aramaico de dívida de 570 antes da Era Comum, no qual o credor, devedor e testemunhas têm nomes compostos com Betel, foi encontrado em Sfiri, cerca de 25 quilômetros a sudoeste de Alepo. Ele corrobora a localização topográfica do culto de Betel aqui proposto. Então, a gente está vendo especificamente as regiões onde essa divindade Betel foi adorada e que não tem relação com a cidade, a chamada cidade bíblica de Betel, porque a cidade bíblica de Betel pode ter sido outra, tá? Na história. O mesmo ocorre com uma inscrição grega de Cafnebo, perto de Alepo, mencionando Echem Betel. Na ausência de evidências conclusivas, no entanto, seria precipitado insistir em uma área estritamente definida do culto de Betel. Uma inscrição do século III da Era Comum, de Dura-Europos, chama Zeus Betílos de o deus ancestral daqueles que habitam ao longo do Orontes, o que é uma indicação tardia da localização do culto de Betel no norte da Síria. Então, a gente está vendo que provavelmente ao norte da Síria e na região dos arameus, nós temos esse culto ao deus Betel. Tá? O mesmo ocorre com uma... agora a gente vai entrar na questão dos deuses arameus, né? O aramaicos em Elefantina e Siene, já na região dessa comunidade judaica e no Egito. Se Betel e Anat Betel são divindades arameias tardias, cujo culto se limita ao norte da Síria, sua presença no Egito no século V antes da Era Comum implicaria que foram trazidas para lá por arameus no norte da Síria. Como os documentos mostram que a comunidade judaica em Elefantina também reconhecia outros deuses, deve-se perguntar se eles também são originários do norte da Síria. Porque, devido aos laços estreitos entre os judeus de Elefantina e os arameus de Siene, os deuses deste último grupo também serão incluídos nessa discussão.
Então, os arameus de Siene estão em contato, tá? Tem laços estreitos com a comunidade judeus em Elefantina. Dos outros dois deuses ligados a Betel, Ashim Betel e Herem Betel, apenas o primeiro pode ser qualificado como uma divindade distinta. Herem Betel não é um nome divino composto, mas refere-se à propriedade sagrada de Betel. Em antropônimos aramaicos do Egito, o deus Ashim ocorre como um elemento teofórico independente. Ele é presumivelmente idêntico ao deus Ashima, mencionado em inscrições aramaicas de Temã. De acordo com 2 Reis 17:30, Ashima era o deus do povo de Ramate. A referência a Ashim Betel, na inscrição de Cafnebo, apoia a conclusão de que Ashima é de fato uma divindade do norte da Síria. Ao lado de Betel, Anat Betel e Ashim Betel, o panteão das comunidades arameias de Siene incluía o par Nabu e Banit. Então veja o tanto de divindades que eram adoradas na região ali. Evidentemente, esses deuses não têm origem síria. Nabu é um deus babilônico e seu templo principal fica em Borsippa, embora ele fosse cada vez mais popular em toda a região da Mesopotâmia. Banit ainda é um enigma. Seu nome é originalmente um epíteto que significa bela ou criadora, não fornecendo nenhuma pista para sua identificação. Foi sugerido que ela seja consorte de Ninurta, mas a conexão não pode ser satisfatoriamente comprovada. Em vista das evidências arameias do Egito, uma conexão com Nabu seria mais provável. A única indicação de sua relação em outros textos, no entanto, é a semelhança entre as descrições do casamento ritual de Nabu e sua consorte Tashmeto, por um lado, e o de Banit com seu companheiro anônimo, por outro. Então, existem rituais de casamento dessas divindades. No entanto, independentemente de Banit ter sido originalmente consorte de Ninurta ou Nabu, em ambos os casos ela é uma deusa babilônica. Não há razão convincente, portanto, para contestar a ligação topográfica entre Banit e Babilônia, feita em 2 Reis 17:30. Sucote Benote provavelmente deve ser interpretada como uma imagem de Banit. Embora tantas evidências onomásticas quanto inscricionais indiquem que Nabu e Banit eram conhecidos e até certo ponto adorados na Síria da Idade do Ferro tardia, eles não podem, de forma alguma, ser considerados divindades tipicamente sírias. Então, por causa de vários movimentos culturais, as divindades babilônicas foram, de alguma forma, transportadas para outras regiões. Então, a gente não pode confundir que elas vieram da Síria. Tá? A situação é diferente para Baal Shammai e El. Embora essas divindades aparentemente não recebessem culto em Siene, elas aparecem várias vezes no papiro Amherst 63. Assim, na versão aramaica do Salmo 20, ambas as divindades são mencionadas. Veja, o Salmo 20 em aramaico, no papiro Amherst, Baal Shammai e El são mencionados. Vlimin e Vesalius argumentaram convincentemente que o papiro se originou em um grupo arameu que era basicamente idêntico à comunidade aramaica de Siene, conforme encontrado nos documentos da comunidade judaica de Elefantina e na correspondência de Hermópolis. É provável, portanto, que El e Baal Shammai fossem pelo menos conhecidos pelos colonos de Siene. El é um deus semítico comum do noroeste, a quem a devoção é, em grande parte, retórica do primeiro milênio antes da Era Comum. E era o pai do panteão ugarítico, lembrem disso. Tendo se transformado em um deus desocupado e ocioso, seu lugar foi gradualmente tomado por Baal Shammai, ou Baal Shammai, ou Baal Shammai. Embora Baal Shammai seja bem atestado em inscrições fenícias, ele ocorre como a principal divindade na inscrição aramaica de Zakur, rei de Luash, e Hamat. Em suma, deve-se concluir que nem todos os deuses adorados pela comunidade aramaica no Egito vieram diretamente do norte da Síria. Nabu e Banit são principalmente nativos da Babilônia, assim como Bel, Shamash e Nergal, mencionados certa vez na fórmula de saudação no início de uma carta de Elefantina.
O fato não exclui a possibilidade, é claro, de que por volta de 750 antes da Era Comum esses deuses tenham sido aceitos e assimilados em certos bairros sírios. De qualquer forma, todos foram importados para o Egito. Nenhum deles foi de fato concebido no Egito. Por uma questão de conveniência, a investigação sobre as rotas pelas quais esses deuses chegaram ao Egito deve ser adiada momentaneamente. A gente então não vai entrar nos detalhes das rotas que trouxeram cada divindade, tá? Basta afirmar, sem maiores demonstrações, que quase não há evidências do envolvimento de outros grupos, além dos arameus e judeus, na introdução dessas divindades no Egito. Então, vamos falar sobre Javé e os deuses dos arameus. Deve-se novamente atentar para a questão das origens de Anat Yahro. Como argumentado anteriormente, é improvável que ela seja uma criação israelita. Como todos os outros deuses dos arameus e judeus do Egito foram concebidos fora do Egito, no entanto, é difícil acreditar que Anat Yahro seja a única exceção. Uma terceira possibilidade deve, portanto, ser considerada, a saber que ela foi criada pelos mesmos arameus do norte da Síria que trouxeram Betel e Anat Betel para o Egito. A solução pressupõe, evidentemente, que houve contatos entre arameus do norte da Síria e israelitas antes do estabelecimento das colônias no Egito. Esses contatos, além disso, devem ter sido intensos, visto que presumivelmente levaram à aceitação de Yahro pelos arameus e à subsequente criação de Anat Yahro como sua consorte apropriada. Ou seja, Anat de Yahro, né? Esse Anat Yahro significa Anat de Javé. Nesse ponto, é necessário, portanto, verificar se há vestígios de tais contatos. A busca por vestígios da influência da religião israelita nos conceitos e práticas arameus pode convenientemente tomar como ponto de partida um artigo recente de Stephanie Daly. Daly busca demonstrar que Javé era um deus importante no norte da Síria por volta do século 8 antes da Era Comum. O cerne da evidência é onomástico. Os anais de Tiglat-Pileser registram a anexação, em 738 a.C., dos 19 distritos de Hamat que haviam desertado para um rei chamado Azri-Yahu. Então, veja, o que a Daly está colocando? Rastreando listas, rastreando registros, documentos, encontra-se um nome, Azri-Yahu, ou seja, encontra-se o nome de Javé dentro do nome de um rei, tá? E aqui está a foto dos anais de Tiglat-Pileser III, sumário 7, que se encontra no Museu Britânico. Sua origem é desconhecida. É provavelmente a Tarica, o Hadraque bíblico de Zacarias 9:1, um pequeno estado entre Alepo e Hamat. Outros registros assírios mencionam Yalbide, rei de Hamat, que em 720 antes da Era Comum organizou uma revolta anti-assíria das cidades subjugadas de Arpades, Simirra, Damasco e Samaria. Um terceiro exemplo de um nome javista norte sírio encontrado na Bíblia. De acordo com 2 Samuel 8, 9 a 10, Toi, rei de Hamat, teve um filho chamado Yoram, contemporâneo de Davi, que aportuguesado fica Jorão, né? Embora 3 nomes pessoais constituam um conjunto notavelmente pequeno de evidências, Daly argumenta que eles indicam que no final do século 8, antes da Era Comum, tanto antes quanto depois da queda de Samaria, Javé era adorado como um deus maior em Hamat e suas redondezas. Então, essa é a tese da Daly. Ela observa que Azri-Yal e Yal-Bidi eram provavelmente governantes nativos em vez de usurpadores de ascendência israelita, visto que na tradição onomástica da época, os nomes reais usam apenas um deus maior como elemento teofórico. Javé deve ter sido um deus maior em Hatarika e Hamat. Daly também apresenta evidências bíblicas em apoio à sua visão. Então, a Daly vai defender que, como os nomes dos reis usam somente o nome de um deus maior na região, né, de adoração maior,
nos seus nomes, então ela vai supor que Javé era uma divindade maior adorada já nessa época, tá? No século 8 antes era comum. Mas é bem problemática essa data, tá? Porque a adoração a Javé mesmo é evidenciada somente em Judá bem posteriormente. O discurso de Rabshakeh que não era um nome pessoal, mas um título que significava um oficial assírio de alto escalão, provavelmente o copeiro-chefe, um comandante de campo, né? Então, o Rabshakeh de Senaqueribe ao povo de Jerusalém refere-se à derrota de Ramate e Arpade a fim de dissuadi-los de confiar em Javé. Abre aspas. Algum dos deuses das nações livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Fecha aspas. Segunda Reis 18, 33 e 34 e Isaías 36, 18 e 19. Essa pergunta retórica dele implica que Ramate e Arpade dependeram de Javé para sua libertação e que ele os havia falhado. Mesmo assim, é difícil de acreditar que Javé se tornou repentinamente um deus importante em Ramate por volta de 720 antes da Era Comum. Se ele era um deus importante naquela época, deve ter sido uma das divindades mais importantes antes. No entanto, os únicos deuses mencionados nas inscrições nativas são a deusa principal Baalat e os deuses Baal Shammai, né, Euver, Shamash e Shahar. Tá? São esses deuses que eram citados com maior ênfase na antiguidade. Javé ou Yahoo não é mencionado. O argumento que se baseia no discurso de Rabshakeh do Senaqueribe é falho por citações tendenciosas e por não compreender o ponto de comparação. A passagem que o Rabshakeh pergunta à sua audiência onde estão os deuses de Ramate e Arpade, continua, onde estão os deuses de Sefarvaim, Rená e Ivá? É só seguir nas referências. De acordo com a lógica da demonstração de Daly, isso implicaria que Javé também era o deus principal, o que é obviamente falso, visto que um capítulo antes, no segundo livro dos reis, Ibaz e Tartak são mencionados como os deuses de Ivá e Adrameleque e Anamaleque como os deuses de Sefarvaim, em 2 Reis 17, 31. Então veja, o que eu estou fazendo aqui é trazendo. E é assim que se faz pesquisa, não é só trazer a sua ideia, mas mostrar contrapontos e mostrar por que esses contrapontos não têm fundamento. Tá? E não é porque o trabalho da Daly é ruim, não é. E a questão é que, nesse ponto, não se sustenta esse argumento aqui. Tá? Isso não desmerece todo o resto do seu trabalho. De fato, o editor do discurso desmoralizante de Rabshakeh acreditava que a principal divindade de Ramate era a Shima, 2 Reis 17:30. O Rabshakeh não se preocupa com a identidade dos deuses das nações. Ele apenas observa que se os deuses de outras nações fossem incapazes de livrar seu povo da ameaça de Ashur, o Deus nacional de Judá não faria melhor. Então é só um discurso retórico, tá? Se o uso que dele faz no material bíblico é questionável, seu manejo dos dados cuneiformes é tudo menos cauteloso. Dele descarta levianamente a interpretação de Lipinski do nome Yalbidi, tá? Como Luyahobidil. Deus aparecerá como minha testemunha. Dele julga que essa análise não tem base factual. No entanto, Lipinski chama a atenção para uma dificuldade importante de interpretação já vista. O nome Yalbid, como é convencionalmente referido, ocorre em 6 grafias diferentes. E aqui no slide vocês podem ver esse mesmo nome vai ocorrer de 6 grafias diferentes. E dele conclui, a partir dessa evidência, que os assírios dão a Elbidi como uma variante de Albidi, porque eles pensavam em Javé como El, né? No entanto, a leitura El-Bidi é improvável, tendo em vista a grafia Lilu-Bidi. Tá? Então, tem algumas grafias que vão impossibilitar a leitura de que Javé seria o El.
Tá? Essa última sugere que o nome era pronunciado Lubidi ou Luyubidi, como o sinal Iá, também pode ser lido como Yu, aqui. É possível que o nome nunca tenha sido pronunciado Yaubidi, mas Luyubidi, ou em sua forma abreviada Yubidi. Então, esse Yu é o Iá de Javé. Embora seja imprudente excluir a possibilidade de que Yaubidi seja, de fato, um nome teofórico hebraico, a evidência certamente não é inequívoca. Em vista de tais incertezas, Yaubidi não pode ser usado como evidência para adoração a Javé no norte da Síria. Então, veja que esse rastreio de nomes pode criar várias hipóteses, mas elas precisam se sustentar, mas não se sustentam. Também deve ser excluído da evidência o nome Yoram, ou Jorão portuguesado, né? Mencionado como filho de Toi, rei de Ramate, em 2 Samuel 8:10. O elemento javista, que é esse O, né, de Yoram, é substituído por Hadô, em 1 Crônicas 18:10, o que concorda com a Septuaginta em 2 Samuel 8:10. Embora tanto o cronista quanto a tradição da Septuaginta possam ser suspeitos de limpar sua fonte, é difícil entender por que eles alterariam um nome javista em um não javista, a menos que esse último seja historicamente correto. Então, é uma suposição aqui, tá, gente? Não significa que não seja possível o apagamento. Tá? Assim como Yalbidi, Yoram é um exemplo muito duvidoso de um nome javista do norte da Síria. Considerando tudo, então, a única evidência sólida que resta é o nome Azriel. Embora haja pouca dúvida de que esse seja de fato um nome javista, seu significado para as relações entre Israel e o norte da Síria não é claro. Coogan e Tadmor insistem que o nome é israelita, porque a forma aramaica seria Idrial. Apesar da rejeição de Daly, eles têm um argumento sólido. Tudo que as evidências permitem como conclusão, portanto, é que o Estado de Ratarika provavelmente teve um governante de ascendência israelita por volta de 740 antes da Era Comum. Nem a evidência onomástica, nem a bíblica indicam que os arameus do norte da Síria tiveram mais do que contatos ocasionais com Israel. A questão assume um aspecto diferente, no entanto, quando a possibilidade de influências aramaicas nas crenças e costumes israelitas é explorada. Aí vamos inverter o jogo. A influência aramaica nas crenças e costumes israelitas. Não a influência israelita nas culturas arameias. Tá? Então, a gente vai inverter agora. Por exemplo, de acordo com Jeremias 48:13, a casa de Israel depositou sua confiança em Betel, como Moabe fez em Camus. O paralelismo com Camus torna plausível que Betel se refira aqui ao Deus daquele nome. Quem fez o meu curso de Salmos sabe que uma das características da poesia hebraica é o paralelismo. Paralelismo é você fazer duas sentenças, duas frases, com elementos paralelos, que têm o mesmo valor, um sentido quase de sinônimo. Então, por exemplo, a casa de Israel depositou sua confiança em Betel. Moabe depositou sua confiança em Quemos. Então, a casa de Israel e Moabe são paralelos. São dois povos. E se Quemos é o nome de uma divindade, então Betel também é o nome de uma divindade. Então, essa é a lógica do paralelismo. E é assim que nós descobrimos a que está se referindo. Não está se referindo a uma cidade, está se referindo a uma divindade. O fato é surpreendente porque Betel é uma divindade do norte da Síria, de outra forma não relacionada a Israel. No entanto, deve-se presumir que algum tempo antes de 600 antes da Era Comum, a data da profecia sendo o terminus ante-quem, né? O culto de Betel foi introduzido em Israel. Outro deus do norte da Síria, que talvez seja mencionado como adorado em Israel, é Hashem. No livro de Amós, há uma referência, provavelmente não feita pelo próprio profeta, à culpa de Samaria, Ashmat Somron, em Amós 8:14, ou Shamron, né?
A expressão tem todas as aparências de uma correção teológica de um nome divino. Lembrem, gente, que o texto bíblico foi escrito sem maiúsculas, né? Tudo não existe maiúsculas no hebraico, tudo grudado, sem espaço entre as palavras. E quem traduziu é que vai determinar aonde começa ou determina uma palavra. Aqui provavelmente houve uma correção teológica de um nome divino que o texto hebraico pode ser semelhante a Sikus Mesomen, abominação que causa desolação, para Baal Shemen. Então, aqui eles vão fazer com que a separação das palavras signifique uma coisa, mas pode significar outra. Então, é traduzido geralmente como culpa de Samaria, mas pode estar falando de uma divindade, né? Daniel 11:31 e 12:11 vai falar da abominação, né? A que divindade se refere? A Revised Standard Version traduz a Shimá de Samaria, aparentemente uma referência a Hashim, conhecido da onomástica e do composto Hashim Betel. Para quem quer entender um pouco melhor essa passagem, tem aqui no canal curso gratuito na playlist Livro de Amós. E eu vou mostrar ali que o texto foi modificado nas traduções e que ali tem o nome de uma divindade, sim, e que ela é apagada quando você faz essa correção teológica, você muda o espaço entre as palavras ali. Tá? Depois, não esqueçam de maratonar a playlist Livro de Amós para aprender gratuitamente aqui no canal. Tá? Também é possível, no entanto, que o texto original se referisse a Asherá de Samaria. Tá? Então, veja que aqui também pode ser Asherá de Samaria, embora a correção de Asherá para Ashima, culpa, seja única na Bíblia hebraica. Mas isso não descarta a possibilidade. A evidência mais marcante até agora da influência aramaica na religião israelita veio à tona no papiro Amherst 663, né? A versão aramaica do Salmo 20. Em um estudo recente desse texto, Ingo Kotzber conclui que o poema hebraico é uma adaptação de um texto aramaico muito semelhante ao papiro Amherst 63, se não idêntico a ele. Como o universo religioso do papiro é muito semelhante ao da comunidade aramaica em Siene, pode-se presumir que o salmo aramaico tem origens no norte da Síria, com referência ao deus Betel na linha 18. Kotzber argumenta que a adaptação israelita ocorreu no período asmoneu, ou seja, esse salmo arameu era mais antigo e a adaptação israelita vai acontecer depois, devido às suas referências ao rei e ao culto sacrificial. Embora tais referências possam se encaixar em tempos pré-exílicos, a estrita omissão de nomes divinos não judaítas ou israelitas exigiria, segundo Kotzber, uma data pós-exílica. Esse retorno à datação de Dum não é autoevidente, no entanto. Pode ser que a adaptação tenha ocorrido em duas ou mais de duas fases, uma envolvendo, entre outras coisas, uma referência ao rei, a outra uma correção de certos nomes divinos. Mesmo a hipótese de uma única adaptação não levaria necessariamente a uma data pós-exílica, visto que a teologia deuteronomista, com sua ênfase monojavista, também é pré-exílica. A referência a Betel como a confiança de Israel em Jeremias 48:13, por um lado, e o Salmo 20, por outro, são dois exemplos da influência do norte da Síria na religião israelita. O período de tal influência não pode ser firmemente estabelecido com base nesses dois textos bíblicos. Mas é importante que a gente perceba da onde vem a influência e da onde vai vindo o culto, onde vai se formar o culto. Na hipótese de que esse período ocorre antes do estabelecimento das colônias arameias no Egito, aproximadamente 600 antes da Era Comum, e após a derrota do norte da Síria pelos reis assírios, aproximadamente 730, 700 antes da Era Comum, deve ser situada, grosso modo, no século VII antes da Era Comum.
O principal argumento em apoio a essa solução é fornecido por textos bíblicos. De acordo com 2 Reis 17, 24, as autoridades assírias estabeleceram pessoas de Ava, Ramate e Sefarvaim nas cidades de Samaria. Este relato sobre a população do norte de Israel no século VII merece ser examinado em detalhes. Então, a narrativa sobre Israel Norte, sobre Samaria, lembrem que já tem uma live aqui com a doutora Cecília Toselli sobre Samaria e Israel Norte. Mas é importante que a gente entenda essas outras questões envolvendo Israel Norte no século VII antes da Era Comum. A julgar pelo relato em 2 Reis 17, 24 a 41, os deportados que vieram viver em Israel vieram originalmente de duas regiões, a saber, o norte da Babilônia e norte da Síria. Então, esse indício aqui, que pessoas do norte da Síria vieram morar em Israel Norte no século VII antes da Era Comum, isso dá a conexão da influência direta, tá? Também Babilônia e Cuta, Tel e Ibrahim, situam-se no coração do antigo reino babilônico. Ava, Uiva, Hamat e Sefarvaim provavelmente estão situadas no norte da Síria. Embora tenha sido proposto identificar Hamat com uma cidade chamada Hama, na Babilônia, a identificação tradicional com Hamat no Orontes é mais plausível. Uma lista variante de cidades do norte da Síria, em 2 Reis 18, 34, você pode ver 2 Reis 19, 13, Isaías 37, 13 também, refere-se a Hamat, Arpade, Sefarvaim, Rena e Iva. Como Armate deve, sem dúvida, ser identificada com a capital do reino arameu de Arpade, atual Tel Rifat, Hamat dificilmente pode ser qualquer outra cidade além de Hamat no Orontes. Ava, Uiva e Rena ainda não podem ser firmemente localizadas, que são mencionadas nesses textos, enquanto Sefarvaim é frequentemente identificada com Sibraim, que Ezequiel 47:16 localiza na fronteira entre Damasco e Hamat. A ampla identificação topográfica das origens dos deportados aqui proposta é corroborada pelos detalhes bíblicos sobre os deuses que eles adoravam. Sakut Benot é mais plausivelmente interpretada como uma imagem de Banit. Lembra da deusa? Sendo Banit um epíteto usado como nome próprio de uma deusa babilônica, talvez Tashmetu. Nergal tinha, de fato, seu centro de adoração em Cuta, a cidade a 25 quilômetros ao norte de Quis. Se a Shimá é idêntica a Hashim e Hashim Betel, suas origens no norte da Síria concordam com os dados disponíveis sobre Betel e Anat Betel. Nibaz e Tartak, deuses dos Aveus, não são documentados em nenhum outro lugar. Seus nomes são presumivelmente corruptelas. Então, isso acontece muito nos textos bíblicos, e aparecem nomes que não se identificam de onde é. Adrameleque e Anameleque, os deuses dos Sefarvitas, foram associados a Haddad e Anat, sob a suposição de que o primeiro é uma corruptela de Adameleque e o último uma contração de Anat-Meleque. Tá? John Day agora rejeita a leitura da Meleque e sustenta que Adrameleque pode muito bem estar correto. Poderia ser o nome de um deus fenício do sacrifício de crianças, embora as evidências para essa divindade sejam escassas. Mas eu falo mais sobre isso na playlist Sacrifícios Humanos, tá, gente? A interpretação de Anameleque como uma forma de Anat é uma possibilidade distinta. Alternativamente, pode-se sugerir, né, que seja vocalizado como Og-Melek. Tá? Og, o rei Refaíta, que habitou em Ashtarote, em Edrei, em Josué 12:4, ocorre como uma divindade quitônica, ou seja, associada ao mundo subterrâneo e à terra, em uma inscrição em sarcófago de Biblos. Ele deve ser identificado com o deus ugarítico Milku, também chamado de Rapiu, que habita em Astarte e reina em Idraiu. Os novos habitantes de Israel mantiveram as tradições religiosas de sua terra natal. Então, houve uma mistura ali. Então, eles também adotaram Javé em seu panteão,
visto que ele era o deus da terra após ser provavelmente trazido de Edom, Temã e Midian. Então, a gente sabe, pela playlist A Origem de Javé, que Javé pode ter vindo ali para Israel Norte por essas regiões, tá? Essa aculturação religiosa parcial pode de fato ter sido estimulada pelas autoridades assírias, como o registro bíblico sugere. O Deuteronômio caracteriza a mistura resultante, dizendo que eles temiam a Javé, mas também serviam aos seus próprios deuses. 2 Reis 17, 33. Não é irracional supor que a introdução de Betel em Israel tenha ocorrido precisamente nesse período de fertilização cruzada religiosa. Então, o deus Betel, veio do norte da Síria, ali para Israel Norte, na Samaria, através dessa mistura religiosa. Lembrando que você pode aprender sobre a origem de Javé na playlist gratuita aqui no canal. Tá? Evidentemente, a implicação é que a referência à confiança de Israel em Betel em Jeremias 48:13 é um anacronismo, visto que o texto vê nessa confiança uma causa da derrota de Israel, presumivelmente em 722 antes da Era Comum. E para quem faz o meu curso de Jeremias, vai saber que existem vários textos pré-exílicos e pós-exílicos ali, misturados no livro de Jeremias. Então, tem que cuidar com essas questões anacrônicas, tá? Esses anacronismos dão dicas de que determinado trecho foi de outra redação. Então, não é incomum na historiografia profética, no entanto, que lacunas no conhecimento do passado sejam preenchidas com dados da situação contemporânea. Então, é isso. Muitos editores posteriores vão preencher lacunas nos textos mais antigos. O caldeirão cultural em que Israel se tornou no século VII antes da Era Comum incluía, de fato, um quarto grupo populacional, além de babilônios, sírios do norte e israelitas. Embora não mencionado nos registros bíblicos, os anais de Sargão II relatam que o rei assírio deportou grupos de árabes para Samaria. Em sua monografia sobre os antigos árabes, Israel Efal duvida que esses árabes tenham sido forçados a habitar Samaria. É possível que tenham ido para lá voluntariamente e que sua migração tenha sido meramente tolerada pelas autoridades assírias. Algo semelhante pode ser verdade, incidentalmente, em relação aos colonos do norte da Síria em Israel. Embora os registros bíblicos apresentem sua migração como uma deportação, não se pode excluir a possibilidade de que muitos deles tenham vindo como refugiados, mais ou menos por conta própria. Os anais assírios referem-se à deportação de babilônios e cutaeus, mas nenhuma medida de deportação é mencionada para a população de Ramate após sua derrota. Ramate e Israel eram aliados no final do século VIII antes da Era Comum. Dificilmente seria um sinal de sabedoria política reunir antigos conspiradores. É concebível, no entanto, que à medida que as circunstâncias em casa se deterioravam, os arameus de Ramate e arredores considerassem Israel um refúgio e fugissem para o sul. Independentemente das causas da mistura étnica e cultural em Israel, ela deve ter produzido uma vida religiosa muito diversificada. Os deuses mencionados em 2 Reis 17 dificilmente foram os únicos a receber adoração. É improvável que pessoas da Babilônia e de Cuta não continuassem a adorar Bel, Nabu e Shamash, 3 das principais divindades babilônicas. Também não se pode esperar que os arameus do norte da Síria abandonassem o culto de Betel e Anat Betel. A população árabe teria trazido seus deuses, como a deusa celestial Alat. Sim, até uma deusa pré-árabe, né? A deusa Alat, eu tenho réplicas de achados arqueológicos dela. Essa é a deusa Alat, a deusa pré-árabe, que foi basicamente destituída com a conquista de Mohammed depois da Era Comum, né? Mas essa deusa já era adorada na antiguidade e possivelmente ela foi adorada em Samaria por esses grupos desses pré-árabes, né? Que na verdade os estudiosos chamam de árabes, mas são pré-árabes.
E esses grupos que estavam em Samaria provavelmente também já adoravam essa deusa. Tá? Deixa eu só continuar aqui. A adoção de Javé nesse clima misturado pode muito bem ter resultado em sua identificação com outros deuses importantes. Um texto administrativo de Elefantina, registrando contribuições em dinheiro para o templo de Javé, indica que após ser coletado, o dinheiro foi destinado a Javé, a Shin-Betel e a Nat-Betel. Então, eles coletaram o dinheiro para Javé e distribuíram em templos de 3 divindades, Javé, a Shin-Betel e a Nat-Betel. A ocorrência das duas últimas divindades é surpreendente no contexto. Em um templo javista, a deusa esperada, se houvesse alguma, seria a Nat-Javé, ou a Nat-Yahro, né? A solução mais plausível para o problema, ao que parece, consiste em supor que Yahro e Betel foram praticamente identificados em Elefantina. O que significa, aliás, que a população também não fazia distinção clara entre a Nat-Yahro e a Nat-Betel. Se Yahro e Betel foram identificados em Elefantina, o mesmo não poderia ter ocorrido em Israel? Continuando com essa linha de pensamento, é concebível que a Nat-Yahro tenha sido criada pelos arameus deportados em Israel, seguindo o modelo de Anat-Betel. Estamos falando de Israel Norte, tá? De fato, é mais fácil supor que a adoração a Nat-Yahro tenha se originado entre os arameus, que recentemente adotaram Yahro em seu culto, em vez de presumir que a deusa foi criada pelos judeus de Elefantina. A solução implica que o conceito de Anat-Yahro surgiu em solo norte-israelita, mas que se encontrava principalmente presente na comunidade arameia de lá. E aí nós vamos para os judeus de Elefantina. Quem eram, né? Quem eram essas figuras? Até aqui nós entendemos que a Nat-Yahro, então, nasceu, e a Nat-Betel nasceram com a comunidade arameia em Israel Norte. Tá? Então, em mais de um aspecto, a situação em Israel no século VII, antes da Era Comum, contém as sementes do pluralismo religioso, testemunhado pelos documentos aramaicos de Elefantina. A população do norte de Israel era diversificada, consistindo principalmente de israelitas e arameus. Incluía também elementos babilônicos e árabes. O aramaico era sua língua comum. A adoração era dirigida a uma série de divindades, incluindo Betel, Anat-Betel, Ashim-Betel, Banit, Nabu, Javé ou Yahro, e presumivelmente Anat-Yahro. Tá? Então a gente vê essa confluência religiosa em Israel Norte e vemos que o aramaico já estava sendo falado em Samaria, em Israel Norte, antes dos judaítas, depois do exílio babilônico. Outras divindades, como Bel, Nergal e Shamash, certamente não eram desconhecidas. Até que ponto exato os diferentes grupos populacionais se misturaram e se casaram entre si é, no entanto, em grande parte uma questão de especulação. Eles não teriam vivido nem em esplêndido isolamento uns dos outros, nem em perfeita familiaridade. Embora cada grupo possa ter mantido muitas de suas tradições nativas, poucos teriam sido imunes às influências de seus arredores próximos. A situação recém-descrita para o norte de Israel, após 700 antes da Era Comum, contém muitos elementos que se repetem no século V antes da Era Comum. Elefantina e Siene, né? Os judeus de Elefantina e os arameus de Siene. As colônias são povoadas por judeus e arameus que usam o aramaico para suas comunicações escritas. A adoração é direcionada precisamente aos deuses que eram adorados em Israel Norte 2 séculos antes. Dupont Sommer observa judiciosamente que é improvável que tenha sido no Egito que os colônios de Elefantina começaram a incluir Anat e Betel, Bel e Nabu em seu universo religioso. É provavelmente da Palestina que eles trouxeram esses deuses. Em seu estudo dos arquivos de Elefantina, Porten escreve que os arameus de Siene e Mênfis
podem ter sido descendentes de deportados de Arpad, Hamat e outras cidades que se estabeleceram em Samaria e em algum momento migraram para o Egito. As duas sugestões são complementares. Elas fornecem uma explicação atraente dos muitos pontos de contato entre as colônias de Elefantina e Ciene. Embora suas respectivas populações eram etnicamente distintas, uma composta por judeus e a outra por arameus, eles compartilhavam uma herança cultural comum. Os paralelos entre os judeus egípcios e os arameus são tais que é questionável se os dois grupos podem ser tão claramente distinguidos como frequentemente se faz. Então, essa distinção é puramente técnica para estudo, tá, gente? Com base em um estudo onomástico, Michael Silverman conclui que havia arameus raciais, né, ou étnicos, não apenas em Ciene, mas também em Elefantina. Embora não se possa negar que nomes hebraicos predominam em Elefantina e aramaicos em Ciene, uma divisão rigorosa esbarra em dificuldades. Pelo menos 3 pessoas são chamadas de arameus de Ciene em alguns lugares e judeus de Elefantina em outros, tá? Então, essas mesmas pessoas, elas são identificadas de forma diferente. É possível explicar esse fenômeno tomando arameu como designação militar e judeu como designação étnica. O fato ainda confirma os laços estreitos entre as duas comunidades. Bel, Nabu, Shamash e Nergal são mencionados em uma carta escrita por um judeu endereçado a outro. Então, são divindades numa carta de um judeu. Tá? A mistura religiosa certamente não é um fenômeno estritamente arameu. A história da migração judaica para o Egito provavelmente foi complexa. Qualquer reconstrução moderna dificilmente pode ser mais do que um palpite informado. A obscuridade das evidências históricas, no entanto, não deve ser motivo para se abster de hipóteses gerais. Tanto o contexto de Anat Yarro quanto todo o quadro da vida religiosa em Elefantina e Ciene sugerem fortemente que o núcleo histórico das comunidades veio do norte de Israel. Os imigrantes, portanto, vinham de uma cultura religiosa que tinham em grande parte em comum. Por 2 ou 3 gerações, os grupos populacionais viveram em simbiose, o que levou a um pluralismo cultural que terá afetado tanto os arameus quanto os israelitas. O fato de as práticas religiosas da colônia elefantina terem uma origem israelita do norte significa que o segmento judaico. Agora vamos tratar dessa. Por que eu estou chamando de judeus de Elefantina se quem veio são os israelitas do norte? Atenção! O segmento judaico da população é cronologicamente secundário. O caráter judaico da colônia elefantina provavelmente se baseia em um importante influxo de judeus que se juntaram aos colonos israelitas. Deve-se ter em mente, além disso, que os emigrantes do norte de Israel teriam entrado no Egito por meio de Judá. Pode-se supor que muitos deles não pretendiam prolongar sua peregrinação até o Egito. De qualquer forma, alguns deles permaneceram em Judá por um período significativo. Uma razão para supor que isso seja assim é como a presença em Judá, por volta de 600 antes da Era Comum, do culto à Rainha do Céu. Então, Jeremias, a gente sabe que o texto de Jeremias é um texto que ele vai pegar uma fronteira entre o exílio, o pré-exílio e o exílio, e o texto de Jeremias conta que vários judeus fugiram para o Egito para não serem pegos pela Babilônia. E ainda nesse contexto tem o culto à Rainha do Céu. Jeremias 7,18, Jeremias 44, de 15 a 30, vai falar sobre esse culto. E na minha tese de doutorado eu falo sobre esse culto também. E aí o que acontece? Nós vamos ter esse culto à Rainha do Céu ali entre os judaítas, né, em Judá, no período de Jeremias, e esses judaítas vão ser descritos vindo para o Egito e continuando a adorar a Rainha do Céu lá no Egito. Percebam aqui, Rainha do Céu não é outra senão Anat, que é chamada de Senhora do Céu nos textos ugaríticos.
A identificação foi recentemente contestada por Saul e os textos aramaicos do Egito, no entanto, não permitem uma identificação diferente. É quase inconcebível que Ishtar seja a rainha do céu do sudoeste asiático. Asherá e Astarte também são candidatas improváveis, pois não se pode explicar por que Jeremias chamaria uma delas de rainha do céu, enquanto elas são sistematicamente referidas por seus nomes próprios em outras partes da Bíblia. Então, não há problema no texto hebraico em chamar Asherá de Asherá. Então, quem é essa rainha do céu? Rainha do céu, quem é referida como Senhora do céu, dos textos ugarísticos, é Anat. Então, nós temos aqui uma deusa que também era adorada ali em Judá e que foi também adorada ali no Egito, descrita em Jeremias, tá? Tanto é que no capítulo 7 eles estão em Judá, no capítulo 44 eles estão no Egito, tá? Importante perceber isso. Em Siene, os nomes Anat Betel e Rainha do Céu são usados como designações variantes da mesma divindade. Como Anat não era tradicionalmente adorada em Judá, mas ela acabou, seu culto deve ter vindo de outro lugar. Então, passou por lá também. Isaías ainda não a conhece. A sugestão mais provável seria que os israelitas, né, do Israel Norte, ou arameus israelitas originalmente do norte da Síria, introduziram o culto à deusa quando encontraram um refúgio em Judá, algum tempo depois de 700 antes da Era Comum. Lembrando que eu tenho meu curso Jeremias, Contrariando Reis da Terra e a Rainha do Céu, em que a gente fala sobre a deusa Anat como Rainha do Céu, tá? Sobre a história de Israel após a queda de Samaria em 722 a.C., há pelo menos alguma evidência de relações contínuas com Judá. Assim, o livro de Jeremias faz uma referência a uma peregrinação de 80 homens de Siquém, Siló e Samaria para trazer ofertas a Jerusalém. Jeremias 41:5. Se a escola deuteronomista de fato tem origens no norte de Israel, como muitos estudiosos acreditam, isso poderia ser considerado evidência de transferência da teologia israelita para o solo judaíta. Aqui o livro de Oséias pode ser citado como outro exemplo por alguns estudiosos. Então, alguns estudiosos vão defender que Oséias é de Israel Norte, e eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Livro de Oséias, em que a gente fala das questões referentes a esse livro, tá? E que pode ter influência do norte, mas trazida para o sul. Em ambos os casos, a transferência de ideias e escritos também envolveu uma transferência de pessoas. Então, nós estamos vendo que muito da teologia que conhecemos também pode ter vindo de Israel Norte, tá? Embora apenas indiretamente atestados, tais movimentos podem ter afetado mais do que alguns habitantes do norte de Israel. Em suma, a teoria aqui proposta pressupõe que os judeus e arameus das colônias de Elefantina e Siene se originaram predominantemente de Israel Norte, tá? Do norte de Israel. As origens definitivas dos colonos arameus remontam ao norte da Síria. O caráter judaico da colônia elefantina é secundário. Pode ser explicado pelo trânsito judaico de colonos israelitas a caminho do Egito e pelo influxo secundário de judeus propriamente ditos, né, ou judaítas, né, que posteriormente vão ser chamados judeus. No entanto, apesar da designação comum da colônia elefantina como judaica, sua religião é de fato israelita. Além disso, as diferenças étnicas entre as colônias Elefantina e Siene não implicam necessariamente que houvesse grandes diferenças culturais. O conceito de Anat Yahoo é uma ilustração da simbiose cultural que marcou os israelitas e os arameus que viviam no Egito. A deusa deve ser considerada uma criação arameia, suscitada pela identificação de Yahoo com Betel. Essa última identificação foi um dos resultados da migração arameia para Samaria, forçada ou voluntária, no final do século 8 antes da Era Comum. Embora seja correto, afinal, chamar Anat Yahoo de deusa israelita, é preciso lembrar que suas origens não vão além de aproximadamente 700 antes da Era Comum,
que sua paternidade teológica é, em última análise, arameia. E aqui eu estou com umas referências bibliográficas sendo projetadas para vocês, lembrando que esses slides já estão na pasta do Drive do Espaço das Deusas, e os membros do canal já podem pegar esses slides e estudar com afinco as referências. Você também pode depois reassistir essa live, que vai ficar gravada, pode dar pausa na tela para pegar as referências, colocar nas suas redes de busca e pesquisar e verificar por si mesmo as informações, tá? Lembrando que é importante que você tenha a sua autonomia de pesquisa, que você não saia repetindo informações sem verificá-las, de quem quer que seja, inclusive de mim, e que é importante que essas informações sejam sempre fundamentadas. Se você não concordou com alguma coisa, a sua discordância precisa estar fundamentada também em pesquisa, tá? Porque nada aqui é tirado do cu, beleza? É importante que vocês saibam disso. Então, essas são as referências bibliográficas. Importante também avisar que domingo tem live de sorteio. Não percam, hein, gente? Deixa eu ver se tem perguntas e comentários. Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite a todos, live interessantíssima. Tinha ouvido falar dessa comunidade e construiu um outro templo. Sim, tem uma live aqui no canal chamada do Deus Um ao Deus Único. Nessa live eu falo da comunidade de Elefantina, tá? Mas eu resolvi fazer uma live só sobre isso, porque tem muitos detalhes. Como vocês viram, tem muitas questões que podem ser abordadas em relação a essa comunidade. Ricardo Dapse, mais uma live interessantíssima. Obrigada, Angela. Obrigada, querido. Muito obrigada. Diretrix, é isso aí. Gratidão, portanto. Muito obrigada, viu? Boa noite, professora Márcio Cândido Vieira. Boa noite, seja muito bem-vindo. Mago Colorido, boa noite, gratidão pela aula. Que maravilha. Mari Maravilhosa, membro do canal. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. É isso aí. Obrigada, querida, membro do canal. Roger Sanassi, boa noite, querido. Roger, que foi sorteado na última live de sorteio, hein? Parabéns, querido. Juliana Rosmaninho, membro do canal. Boa noite, professora. Sempre aprendo demais contigo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Cláudia Antonieta, membro do canal. Boa noite, Ângela. Boa noite, galera. Que bom que você está aqui, querida. Bolados do Catnip. Boa noite, professora. Boa noite. Fabiano Rodrigues, membro do canal. Boa noite. Excelente aula. Obrigada, viu, Fabiano? José Maté Siqueira da Silva, onde acha esses escritos? Nas referências bibliográficas, onde eu coloquei, eu projetei as referências, depois você pode pausar a tela, porque ela vai ficar gravada essa live, pegar essas referências e encontrar todos os escritos. Todas as informações que eu trouxe aqui são pesquisas a partir das referências bibliográficas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Bel é o nome de uma divindade babilônica, tá? Não, a Rainha do Céu não é Inanna, tá? A Rainha do Céu é mencionada nos textos de Elefantina e no texto dos textos bíblicos, é Anat. Não tem fundamento algum, tá? Lembrando que nós estamos falando de uma Rainha do Céu específica do texto de Jeremias, tá? Para os sumérios, a Inanna pode ter sido a Rainha do Céu, mas nós estamos falando da Rainha do Céu citada no texto de Jeremias. Ele não está se referindo a Inanna, tá? Nós temos que ver a quem ele está se referindo. E aí nós contextualizamos hoje aqui, historicamente, para falar quem é a Rainha do Céu. Então, quando você fala assim, a Rainha do Céu é esse, a Rainha do Céu... Tem 200 Rainhas do Céu no mundo, na história do mundo inteiro. Então, você tem que ver, nós estamos falando de que Rainha do Céu?
a citada nos textos de Jeremias. Jeremias não se refere a Inanna, não é possível, não é a realidade dele. Ele não tem contato com essa divindade. Ele tem contato especificamente com que divindade? Com Anat. E nós vimos agora de onde que ela veio. Tá? Asherá não é a rainha do céu, porque Asherá é uma deusa árvore, ela tem muito mais outras características distintas. E ela é mencionada pelo nome dela nos textos bíblicos. Ela não é mencionada por epítetos. Então, nos textos de Elefantina, a Anat é chamada de Rainha do Céu. Nos textos lugarísticos, ela é chamada de Senhora do Céu. E a Anat está especificamente no contexto de Jeremias por uma razão muito específica, que eu falei no começo da live de hoje. Jeremias nasceu na cidade de Anatot, a cidade dos santuários da deusa Anat. Então, sim, a deusa Anat ele conhecia. Tá? Então, nós não podemos simplesmente dizer a rainha do céu é tal deusa, que não tem relação com a referência que nós estamos falando. Nós não estamos falando dos sumérios aqui, nós estamos falando dos textos de Jeremias. A rainha do céu dos textos de Jeremias. Então, tem que ser algo que Jeremias conhecia. Tá? O que os autores do texto de Jeremias conheciam. Beleza? A afirmação sem fundamentação é desconhecimento. E a gente tem que começar a ter cuidado com as afirmações que fazemos, sem base, sem fundamentação e sem conhecimento. Beleza? Cláudia Antonieta, boa noite. Ai. Tá. Jesus da Shopee, como cada live é mais interessante que a anterior, amo muito ter encontrado esse canal. Obrigada, Jesus da Shopee. Então, é importante que a gente... nós estamos falando aqui de culturas específicas, grupos específicos. Nós estamos falando de grupos religiosos. Cada um tem a sua expressão religiosa e nós temos que fazer pesquisa para entender essa realidade religiosa desses grupos, tá? Nós temos que cuidar para não projetar a nossa vontade, o nosso conhecimento ou a nossa experiência religiosa para dentro dessas pesquisas. Quando nós projetamos para dentro das pesquisas, nós não estamos pesquisando com honestidade, nós estamos tentando simplesmente confirmar a nossa crença, e aí isso é problemático, isso é desonesto, tá? Então, nós não estamos aqui para confirmar a crença de ninguém, nós estamos aqui para buscar entender a realidade religiosa daquele grupo, descrever a realidade religiosa desse grupo. Não vem ao caso se esse Deus existiu, se essa deusa existiu, não é o caso aqui. É especificamente da onde veio esse culto. Nós rastreamos um culto aqui, da onde que veio. Nós percebemos as razões, os indícios e as evidências da onde esse culto veio. Então, é importante que a gente perceba essa realidade, sem tentar projetar nossa vontade para dentro dos estudos. Claro que eu queria que a Rainha do Céu fosse Asherá, claro que eu queria, mas eu tenho as minhas preferências, mas eu não posso ser desonesta ao ponto de ignorar a realidade da deusa Anat em torno do livro de Jeremias, em torno do culto no templo de Elefantina. Né? Então, independente da minha ou da sua vontade, nós vamos rastrear com as evidências. Então, depois, vocês viram, eu projetei vários slides com referências bibliográficas, e vocês coloquem essas referências nas suas redes de busca e vão atrás dos escritos, porque tudo que eu pesquisei está ali as referências, tá? Então, eu não vou trazer uma coisa aqui sem da onde que eu tirei. Tá ali, beleza?
E quem tem o meu livro, o José de Arimateia disse que tem meu livro, então vai lá, lá eu falo sobre a Rainha do Céu, e falo especificamente, tem as referências lá também, tá? Então eu agradeço de coração a participação de vocês. Cacá, boa noite, que bom que você está aqui, muito obrigada pela presença. Lembrando, gente, que domingo tem sorteio, se você era membro e não é mais, reative sua membresia para não perder o sorteio de domingo. Tem muitos prêmios, tá? Domingo às 17 horas tem sorteio. E a nossa próxima live, deixa eu pegar aqui, que eu me empolguei demais no Natiarro aqui. Ah, nós vamos falar sobre Império Assírio, exatamente. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Nós vamos especificamente na próxima semana. Então, domingo, 17 horas, tem sorteio de livros e cursos aqui no canal. Não percam, tá? E na semana que vem, dia 30, às 19 horas, teremos uma live sobre ideologia imperial neo-assíria. Não percam, gente. Aí a gente vai para a ideologia imperial, vamos entender um pouco sobre o novo período assírio, tá? Não percam mais uma aula importantíssima, e aí a gente vai ligando os pontos, entendendo melhor. Hoje a gente citou o período neo-assírio, lembrando que a Nath Betel aparece nos escritos neo-assírios, e a gente vai, então, para a ideologia imperial neo-assíria na próxima semana. Combinado? Gente, últimos dias vocês adquirirem a rifa, últimos dias para concorrer para adquirir curso de hebraico e grego, porque domingo tem muito sorteios, beleza? A Nath Arro, exatamente, Isaías Brito, exatamente. Não se preocupe, a live vai ficar gravada e você pode reassistir, está escrito aqui, né, na capa, e vocês vão poder perceber com mais detalhes. Reassistam a live porque às vezes a gente perde um detalhe ou outro, né? Porque é a primeira vez que está vendo. É importante que vocês recapitulem o que a gente falou hoje. Combinado? Muito bem, gente. Nos vemos no domingo no sorteio de livros e cursos aqui no canal. 17 horas, não percam. E muito bons estudos para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau!